Olá, a aula de hoje é sobre eletropneumática. Eu vou mostrar para vocês um circuito bem simples utilizando alguns componentes de eletropneumática. Aqui eu já abri o FluidSim. Eu vou abrir então a visão geral da biblioteca, uma nova área de trabalho, ele abre aqui do lado. E aí eu vou começar com um circuito bem simples utilizando o cilindro de simplização. Então eu vou pegar um cilindro de simplização, vocês já conhecem. Quem aciona o cilindro de simplização é a válvula 3 duas vias. Para limitar a velocidade, para a gente conseguir visualizar melhor, vou pegar uma válvula reguladora de fluxo, vou virar 90 graus e posicionar aqui no caminho de ar do cilindro de simplização. Vou fazer as conexões normais que a gente já conhece, colocar a fonte de ar. E aqui nas opções de escape eu vou colocar o silenciador. Na configuração da válvula 3 duas vias, eu vou fazer retorno por mola e acionamento elétrico. O acionamento elétrico é esse símbolo de uma solenoide. Ok. Vou abrir um pouquinho o espaço aqui. E agora que vem a parte nova. Então a gente vai utilizar agora uma fonte de 24 volts para fazer o comando daquela válvula 3 duas vias. A fonte que a gente utiliza em bancada é essa da foto. Então ele tem uma saída mais 24 e 0 volts. Essas tensões são padrões para automação. As saídas de CLP, as saídas digitais de CLP utilizam esses níveis de tensão. Voltando então ao FluidSim, esses componentes estão aqui, ó, fonte de 24, referência 0 volts. E aí, para acionar, eu preciso de contatos elétricos, botoeiras. Então, eu vou colocar um botão aqui, normalmente aberto. Esse é um componente novo. Estou mostrando aqui para vocês. Seria esse módulo na bancada da Festo. E esse é o símbolo esquemático do botão. Então, dá para ver que quando eu aperto o botão, ele pressiona a mola. E esses contatos aqui fecham, fazendo com que o circuito se feche da esquerda aqui para a direita, né, nos bornes. Esse é o símbolo, é aquele que a gente já pegou lá no FluidSim. Então ele mostra aqui um contato normalmente aberto acionado por um botão. Essa linha pontilhada indica que esse é um botão tipo pulsador, ou seja, ele aciona e se você cessa a pressão, ele desaciona. Então eu já coloquei aqui e vou fazer a conexão para a fonte de 24 volts. Para acionar eletricamente a válvula 3 duas vias, a gente precisa utilizar um solenoide. Então o solenoide é essa peça aqui. Eu vou fazer as conexões elétricas. A válvula 3 duas vias é essa daqui fisicamente. Então ele tem 3 vias. Então a entrada é aqui. Essa saída é para o atuador de simplização. Aqui está a solenoide e por aqui sai dois fios, né, um vermelho e um preto, onde você aplicando 24 volts faz o acionamento da válvula. No FluidSim, a válvula 3 duas vias eletropneumática é separada em duas partes. Essa primeira, que é o corpo da válvula, então a gente tem que fazer a associação entre o corpo e o solenoide. Normalmente a gente utiliza a letra Y para se referir à válvula, à solenoide da válvula. Eu tenho que usar o mesmo símbolo, Y1 e Y1 aqui. Então quando eu acionar solenoide eletricamente, a válvula correspondente é acionada. Então eu posso dar aqui iniciar a simulação e eu posso ver o sistema já funcionando. Para a gente visualizar um pouco melhor, eu vou diminuir um pouco o fluxo, vou deixar em perto de 50%, e aí a gente vê o cilindro sendo acionado de maneira um pouco mais lenta. O problema desse acionamento é que, se vocês perceberem, se eu soltar
o botão, o cilindro volta, ele não garante o acionamento até o final do curso. Para fazer isso, a gente precisa de um novo circuito, é o chamado circuito selo. Então a gente vai transformar esse circuito agora num circuito selo. Para fazer isso, a gente só precisa mexer na parte elétrica. Como é que funciona o circuito selo? Eu preciso utilizar um relé. Então isso daqui é a bobina do relé. O relé ele é composto pela bobina e pelos contatos. Então aqui está a representação, a gente utiliza a letra K para a bobina do relé. E esse símbolo significa contato normalmente fechado de 1 para 2 e normalmente aberto de 1 para 4. Ou se ele tiver múltiplos contatos, eu posso representar dessa forma. A linha pontilhada representa a conexão entre a bobina e os contatos. E aqui são contatos normalmente abertos, 13 para 14, 23 para 24, 33 para 34 e 43 para 44. É uma bobina de 4 polos. O módulo correspondente que utilizamos na bancada é essa aqui da figura ao lado. Então, voltando aqui para o FluidSim, eu coloquei então a bobina do relé. E ele vai ser acionado em paralelo com a solenoide. Para que o acionamento tipo selo aconteça, eu preciso colocar um contato em paralelo com a chave. Aliás, eu vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui em paralelo com a chave. O relé, a bobina do relé, ele precisa ser associado ao seu contato. Então, a bobina a gente chama de K, a gente utiliza a letra K para elementos de relé. Então, vou chamar a bobina de K1 e o contato correspondente também tem que ter o mesmo nome, K1. Então, aqui aparece um símbolo, normalmente fechado, normalmente aberto. E aqui o relé correspondente, K1. Vamos ver como é que ele funciona. Vou dar o simular, o início da simulação. E aí quando eu aperto o botão de ligar, mesmo que eu solte, então vamos ver, ó, mesmo que eu solte, ele vai até o fim. O problema agora é que ele não desliga, esse circuito fica permanentemente ligado. Então a gente precisa dar um jeito de desligar esse circuito. E como é que a gente desliga? Interrompendo esse circuito aqui onde passa a corrente, que está marcado em vermelho. O melhor jeito de você interromper a corrente nesse circuito é nesse ramo. Então vou fazer o seguinte, vou abrir um espaço aqui para colocar uma chave normalmente fechada. Então vou abrir aqui esse ramo e vou colocar um botão normalmente fechado. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai interromper a corrente nesse circuito, fazendo com que ele volte ao estado inicial. Vou começar a simulação. Ele fez o acionamento e quando aciona o botão desliga, ele volta ao estado inicial. Então esse daqui é o chamado circuito selo. Olhando lá, esse botão desliga, ele é desse tipo, é um contato normalmente fechado. Então aqui está a representação esquemática do botão, ele normalmente está fechando esse circuito. Então essa conexão da esquerda está eletricamente ligado a essa conexão da direita. Quando eu aperto o botão, a placa metálica desce junto com a mola e aí ele abre o contato, interrompendo o circuito elétrico aqui entre os dois. Esse é o símbolo, é aquele símbolo que a gente utilizou no circuito, e a botoeira é a mesma. Se vocês repararem, é a mesma do contato normalmente aberto. A gente tem o contato aberto aqui nesses dois primeiros, então é 4 polos, 2 normalmente abertos e 2 normalmente fechados. São 3 botões, 2 botões tipo pulsador independente e um com trava. Esse botão é com trava que a gente vai usar agora. Para que serve o botão com trava? Serve para ser acionado em emergência.
Então a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar um botão de emergência, que vai ser esse botão com trava, e eu vou colocar ele aqui. Vou baixar essa conexão para dar espaço para um botão com trava, que vai ser meu botão de emergência. Então eu posso colocar ele aqui. O que ele faz? Ele é um botão normalmente fechado e quando ele for acionado ele desliga todo o circuito. Vamos ver o funcionamento dele? Vou dar um iniciar, o botão liga, ele aciona o cilindro de simplização, o botão desliga, desaciona. Funciona como antes. A diferença agora é o seguinte, eu tenho acesso a um terceiro botão, que ele funciona como o botão de emergência que desliga tudo. Então se eu acionar, desliga, ele volta ao estado inicial. Detalhe, agora como ele é um botão com trava, ele não permite o novo acionamento. Então esse botão liga, perde a função. Então para a simulação, vou mudar os nomes aqui aos itens que a gente viu. Então vou colocar aqui inserir texto. Como é que chama mesmo esse circuito? Circuito selo. Ctrl Enter. Cilindro de simples ação. Vou fazer com tamanho grande. E eu vou colocar outro texto. Então eu vou colocar aqui botão de emergência, que vai ser esse meu botão. Vou copiar e colar. Vou colocar aqui botão liga, Ctrl C, Ctrl V, botão desliga. E aqui está o meu circuito selo, utilizando o cilindro de simplização. Tem uma observação importante a respeito desse circuito. Se eu acionar simultaneamente o liga e o desliga, o que acontece nesse circuito? Então como é que a gente faz o acionamento simultâneo usando o simulador? A gente usa a tecla Ctrl, aperta a tecla Ctrl, aperta o botão liga e depois o desliga. Então os dois estão acionados ao mesmo tempo. O que aconteceu agora? O acionamento simultâneo mantém todo o circuito desligado. Então vamos de novo, ó. Ctrl, liga, desliga. Então ele mantém o circuito desligado. Então quem tem prioridade, o liga ou o desliga? Nesse caso é o desliga tem prioridade. Então agora como é que eu faço para o botão liga ter prioridade sobre o botão desliga? Eu vou fazer uma pequena alteração no circuito. Eu vou mudar a posição dessa chave. Para ele ficar nesse ramo aqui. Então ele vem para cá. Vem para cá. E vem para cá. Liguei, desliguei. Apertando o botão Ctrl, liguei, desliguei. Então agora o botão liga tem prioridade. Então vamos ver de novo. Apertei a tecla Ctrl, liga e desliga. Mantém a haste acionada. Mesmo que eu desacione tudo, ele mantém o sistema acionado. Eu preciso apertar ou emergência ou desliga para fazer ele voltar ao normal.